Oi gente, sou o Roberto, membro do PET Computação, e agora vamos falar sobre como usar o C++ na maratona. Até agora a gente viu várias regras gerais do C++, né, várias boas práticas, como usa a linguagem e tudo mais. Acontece que o uso da linguagem vai ser um pouco diferente dependendo da aplicação dela. Então, aplicações de maneira geral, né, projetos, coisas que envolvem equipes grandes, desenvolvimento de aplicativos, tudo mais. Existem algumas práticas que são boas, né? Por exemplo, os professores já devem ter falado para vocês que é bom dividir o código em várias funções, em várias bibliotecas, esse tipo de coisa. Agora, quando a gente está falando da maratona, a gente não está falando meio de projetos grandes. A gente está falando de códigos pequenos, no máximo, do máximo, algumas centenas de linhas, que vão ter uma aplicação rápida ali, né? Você usa ali na hora da maratona e depois nunca mais. Então vai ter várias regras que vão ser bem diferentes. A gente vai falar sobre convenções da maratona, sobre a estrutura do código e sobre compilação. Então, primeiro falando das convenções. Com convenções eu quero dizer boas práticas, né? Coisas que a gente busca fazer quando está na maratona. Coisas que a gente está interessado, né? Nós queremos uma alta velocidade de produção, ou seja, a gente quer ser capaz de desenvolver nossos códigos bem rápidos. Então a gente quer um código curto, que seja rápido de fazer, justamente porque existe uma penalidade pelo tempo que você entrega. Eu digo pelo tempo que você faz o código. Então, se nós temos dois times, os dois resolveram a mesma questão, os dois resolveram o mesmo problema, só que um resolveu 5 minutos antes do outro. Esse que resolveu 5 minutos antes vai ter uma penalidade menor e, consequentemente, ter mais pontos. A gente quer uma alta velocidade de execução, ou seja, uma vez que eu executo o meu código, eu quero que ele seja muito rápido, eu quero que ele seja capaz de ler a entrada e responder a pergunta, né, dar a saída correta bem rapidamente, né? E com rapidamente eu quero dizer dentro do tempo limite dado pelo juiz. E a gente também quer que o nosso código seja capaz de generalizar para todos os casos. Com isso eu quero dizer, se nós temos 100 casos de testes, nosso código tem que ser capaz de generalizar e funcionar em todos os 100. Não dá para o nosso código funcionar de vez em quando, ou tudo bem ele errar um caso ou outro. Ele tem que funcionar para todas as entradas possíveis. E coisas que a gente não se importa tanto é, primeiro, a legibilidade. Embora a gente se importe um pouco, né, a gente tem que ser capaz de ler o nosso próprio código, a gente costuma trabalhar em equipes, então os outros membros da equipe têm que ser capaz de entender o que está acontecendo. Legibilidade não é um ponto tão importante, então por isso a gente não costuma dividir tanto o código em várias funções. Às vezes o nome de variável a gente bota uns nomes mais curtos, só para poder digitar mais rápido. Então são coisas que não são legais de fazer em projetos grandes, quando você trabalha com outras pessoas e tudo mais, mas na maratona está tudo bem. Outra coisa é que a gente não se importa com o tempo de compilação. Não importa quanto tempo demora para compilar o código. A única coisa que importa é o tempo de execução. Então tudo bem se a gente, na hora de compilar, a gente botar bibliotecas a mais e fazer outras coisas que façam com que a compilação demore. Contanto que isso não afete o tempo de execução, está tudo bem. E também otimizações em casos específicos. Com isso o que eu quero dizer é, imagina que você tem 100 casos de testes e em todos os 100 você não passou na questão do tempo, né? O seu código, digamos, deu 1 segundo e meio em todos eles e ele deveria dar menos de 1 segundo. Daí você vai lá, você dá uma olhada e você percebe que dá para em um caso ou outro você conseguir deixar ele 2 vezes mais rápido, né? Então você foi lá, fez essa otimização no código e beleza. Em alguns casos, em vez de 1 segundo e meio, ele demorou 0,75 segundos. Então ele passou, né? Ele está dentro do tempo limite. Mas os outros casos? Os outros casos ainda está demorando mais que 1 segundo. Então não importa, seu código não vai passar, você não vai ter nota parcial, esse tipo de coisa, né? Só tem nota parcial se for na OBI, daí tudo bem, mas a maioria das maratonas não tem nota parcial. Então por isso, se você vê que você consegue fazer uma otimização do código que só vai funcionar em um caso ou outro, provavelmente nem vale a pena fazer ela, tá? Mas esse é o tipo de coisa que a gente aprende mais com experiência. Então essas seriam as convenções para maratona. Agora eu vou mostrar a estrutura do código, né? A gente já mostrou uma estrutura de código de C++, agora eu vou mostrar uma estrutura específica para maratona. Seria isso aqui, é bem parecido com o que a gente já viu antes, mas eu vou detalhar mais as diferenças. Primeiramente, a gente sempre inclui essa biblioteca, o bits/std_c++.h. Essa biblioteca ela contém basicamente tudo que importa para maratona. Ela tem o sim e o cout, né? Ou seja, leitura e escrita. Ela tem a biblioteca de matemática, então várias operações matemáticas que a gente precisa. Ela tem várias estruturas de dados, que a gente vai falar bem mais lá pra frente, mas que são bem importantes para a maratona. Então a gente só inclui ela e mais nenhuma outra.
Lembrando, ok, a gente está incluindo um monte de coisa que não vai usar, mas isso só afeta o tempo de compilação, não afeta o tempo de execução. Aqui a segunda linha, using namespace std, a gente já falou disso antes. O que essa linha permite é que quando você vai usar algumas funções sem essa linha, a gente teria que colocar um std dois pontos antes. Então, por exemplo, sem o cout, você teria que escrever std cout, ou sim. Isso para cada linha de cout e in, e ainda várias outras coisas que a gente usa, a gente vai ter que botar esse std dois pontos. Então a gente perde muito tempo escrevendo isso, o código também fica mais difícil de entender, então por isso a gente coloca essa linha, a gente economiza muito tempo com isso. O int main normal, né, é a função principal do código, né, ela sempre tem que ser chamada assim, int main. Ela pode não receber argumentos, mas na maratona a gente não usa isso, então a gente sempre deixa ela assim vazia. Abre e fecha aspas, né. Dessas duas linhas aqui eu não vou explicar tanto em detalhes, mas basicamente elas permitem a leitura e a escrita serem mais rápidas. Elas permitem o sem o cout ser mais rápido. Isso é bem útil quando você tem um problema que você tem que ler 1 milhão de números, escrever 1 milhão de números. Tá? Então eu vou botar uma referência na descrição, caso vocês queiram entender melhor o que essas duas linhas fazem, mas elas servem para isso. Aí você bota o teu código, né? Então eu botei aqui em comentário, né? Comentário em múltiplas linhas a gente faz assim. E lembrando, a gente não importa muito a legibilidade, então a gente não costuma escrever comentários na maratona. E é comum ter um return 0 no final da main, mas a gente não precisa colocar ele, tá? A ideia é que o compilador ele vai botar para você esse return 0 ali no final, tá? Então você não precisa escrever ele, né? E lembrando, na maratona a gente quer velocidade de produção, logo a gente nem escreve essa linha, né? Para ganhar tempo. Então o return 0 é opcional, tá? A princípio não se preocupe em escrever. Então essa estrutura do código a gente sempre vai usar ela nas aulas e tudo mais, e vocês podem copiar ela e usar sempre, tá? E agora falando um pouco sobre a compilação, né? Lembrando, né, o Python ele não exige compilação, ele é uma linguagem dinâmica, então tudo que você precisa fazer é Python 3 e escrever ali o teu código em Python, né, o nome dele, que daí você executa. Em C++ a gente precisa primeiro compilar para criar um arquivo executável, e esse arquivo executável é o que vai ser usado. Então na hora da compilação, né, tem vários compiladores, que é quem vai fazer essa compilação, que podem ser usados. Tá? Na UBI, pelo regulamento, ele fala que ele usa o compilador G++, a versão 12.2.2 ou superior. E a linha de comando dele é essa. Não vou explicar todos os detalhes, né, mas nota que ele usa ali G++, que é o compilador. Ele tem algumas flags ali, não vou explicar tanto em detalhes. O que importa mais é essa flag aqui, traçou, que é para criar o arquivo executável. Então você vai colocar traçou o nome do seu arquivo executável, que ele chama de executável, e o seu código-fonte, programa.cpp. Então é isso que ele faz na UBI, tá? Então você passa ali o nome do código, por exemplo, ogro.cpp. Ele vai fazer exatamente isso, vai pegar o executável e vai fazer os testes. Em outras maratonas, você vai escolher seu compilador. Então ele vai te dar uma listona de compiladores. E normalmente você vai ter o Clang e o GCC. Eu coloquei GCC, mas eu quis dizer G++, desculpa. Tá? Mas também tem o GCC para códigos em C, tá? E o G++ para códigos em C++. Usem o G++. Em resumo, o Clang ele dá alguns problemas, a gente sempre usa o G++, você vê que inclusive eu quero usar na UBI. Então sempre usem o G++, tá? Desculpa pelo erro aqui nos slides. E também existe a ferramenta Make. Eu não vou explicar tanto em detalhes, mas o Make ele é uma ferramenta de compilação, não é usada apenas para C e C++, pode ser usada para outras coisas. Tá? Por padrão, se você dá um make no arquivo, ele vai compilar assim, G++, o arquivo alvo.cpp, -o e dê um nome alvo. Você pode alterar um arquivo chamado makefile, que daí altera seu make. Isso é um assunto de programação 1. Eu vou botar uma referência na descrição da wiki do professor Maziero, para caso vocês queiram aprender mais. Mas daí a ideia é que vocês podem pegar isso e daí transformar o seu make para o padrão ser esse daqui. Então, isso pode ser útil. Só para mostrar aqui um exemplo, tá? Eu tenho aqui um arquivo formato exemplo.cpp. Então, vou apenas dar um zoom um pouco maior. Então, notem, ele tem exatamente aquele formato, né? O include bits, blá blá blá, use namespace, int main, aquelas duas linhas. E daqui eu botei simplesmente um cout hello world, só para a gente testar. Então, notem que eu posso lá dar G++, tudo mais, mas se eu der make e passar o nome do meu arquivo sem os .cpp, né? Então, vou passar formato, underline, exemplo. Não vou escrever .cpp. Ele vai compilar, notem aqui por padrão, né, ele está fazendo aqui G++, formato underline exemplo.cpp, traçou formato exemplo. Ele compilou, né, não acusou nenhum erro, ele criou aqui o executável em formato exemplo, e agora se eu executar ele aqui, mostra Hello World. Então é isso que eu costumo fazer na maratona, mas como eu disse, vocês podem fazer um makefile, mas simplesmente dá make, o nome do seu .cpp e pronto, tá? Mas
claro, sintam-se à vontade para fazer como vocês querem, contanto que vocês estejam usando um compilador que é válido nas maratonas. A aula de hoje era isso, gente. Muito obrigado e bons estudos.